Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Ezequiel, capítulos 15 e 16. O pequeno capítulo 15 descreve uma parábola em que aparece a figura de Judá como videira. Assim como Isaías, na canção da vinha, no capítulo 5, Ezequiel usa essa figura como metáfora para Judá. Em ambos os casos, a inutilidade da videira é a justificativa para a sua destruição. A verdade é que a figura de Israel como videira aparece com muita frequência na Bíblia. Aqui, porém, a referência é à videira brava da floresta e não à videira cultivada na vinha. Se a videira não produz fruto, sua madeira não serve nem para se fazer uma estaca. Se além disso estiver queimada em ambas as pontas, serviria para alguma obra? Versículo de número 4. Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Se ambas as suas extremidades consome o fogo e o meio dele fica também queimado, serviria acaso para alguma obra? Jerusalém é a videira que se destina ao fogo. Ainda que saiam do fogo, o fogo os consumirá. Verso 6. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como o sarmento da videira entre as árvores do bosque, que dei ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Precisamos aprender com essa parábola que inútil é a nação ou a pessoa que despreza a assistência e os cuidados de Deus. Torna-se duplamente inútil quando cai debaixo do castigo de Deus, o fogo do julgamento. Assim também a comunhão com Cristo faz o ser humano útil, frutífero e forte, mas a interrupção dele, de acordo com João 15, torna-o digno de merecida destruição pelo fogo, assim como a nação de Judá. O capítulo 16 trata da infidelidade de Jerusalém em forma de uma alegoria. Descreve a ligação entre o Senhor e seu povo em termos de um relacionamento conjugal. Ninguém melhor do que o profeta Oséias para compreender o relacionamento entre o Senhor e seu povo em termos de aliança de casamento. Ele aproveitou as experiências da infidelidade de sua própria esposa para demonstrar o adultério espiritual de Israel. Oséias ressaltara por contraste o amor fiel à aliança ainda demonstrado por Deus à sua esposa inconstante, de acordo com Oséias capítulo 2, os versos 14 ao 20. Todavia, Ezequiel fez uso dessa analogia do vínculo do casamento, colocando-o em termos que poderiam muito bem ter sido emprestados de uma história oriental popular sobre uma criança enjeitada sendo salva por um viajante que a achou e que por fim a desposou. Dos versos de número 1 ao 7, Jerusalém é identificada então como uma criança enjeitada, rejeitada, que não passou por nenhum dos cuidados que um recém-nascido passava, antes foi deixada à beira da estrada para morrer. Sua origem e seu nascimento procedem da terra dos cananeus, verso 3. E diz, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus, teu pai morreu e a tua mãe, Eteia. A declaração está carregada de ironia, pois o termo cananita era proverbial para decadência moral. O elemento de verdade nas palavras de Ezequiel acha-se no fato indubitável de que Israel assimilou muitas influências estrangeiras do seu meio ambiente cananita, bem como de origens não semíticas. Deus deixa claro que ninguém teve compaixão de Jerusalém, quando caída, abandonada, se esperneando em seu sangue. Todavia o Senhor a tomou para si e a fez crescer. Verso 7. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, crescestes e te engrandeceste, e chegastes à grande formosura. Formaram-se os teus seios e te cresceram cabelos. No entanto, estavas nua e descoberta. Dos versos de número 8 ao 14, vemos que na segunda vez que o viajante passa por ali, descobre que a criança abandonada por ele salva se tornar uma linda mulher e já chegar à idade do casamento, e assim se casa com seu benfeitor. Verso 8. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez, dei-te o juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passastes a ser minha. A partir daí, ele então passa a lavá-la e purificá-la, porque seu estado externo não melhorou com o decorrer do tempo, e ela ainda estava nua e manchada de sangue, mas com as atenções do seu benfeitor e com seus presentes de roupas e joias, veio a ser uma rainha entre as nações, e a sua beleza se tornou renomada por toda parte. Verso 14. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Porém, a orgulhosa rainha se comprova ser totalmente fiel e adúltera com os cananeus e outros pagãos. Usou sua fama para se prostituir. Dos versos 15 ao 34, vemos que as próprias coisas que Deus dera a Israel vieram a ser os meios de sua ruína, sua beleza, seus vestidos, suas joias e seu alimento.
Verso 15, mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo o que passava para seres dele. Até os filhos da sua união com o Senhor foram oferecidos como sacrifício pagão. Versos 20 e 21. Demais tomastes a teus filhos e tuas filhas que me geraste. Os sacrificaste a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Mataste a meus filhos e os entregaste a elas como oferta pelo fogo. Certamente se esqueceram da advertência de Deuteronômio 6, do verso 10 ao 12, que diz: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais que te daria, grandes e boas cidades que tu não edificasses e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não enchesses, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Dos versos 23 ao 25, Ezequiel, depois de tratar do pecado da idolatria nos lugares altos, volta-se contra a prática de cultos pagãos na cidade de Jerusalém. A linguagem sugere que os santuários eram estabelecidos nas esquinas das ruas, mas tendo em vista termos tais como lugar eminente, prostíbulo de culto, na verdade. Seus elevados altares, dos versos 24 e 25, é possível que se trate de santuários nos telhados que eram situados em posições estratégicas e dominantes nos cruzamentos das ruas da cidade. Seriam usados para ritos de fertilidade em conexão com a religião cananita, ao invés de simplesmente lugares para prostituição comercial, como vimos até no livro do profeta Jeremias. As prostituições específicas com os egípcios, de acordo com o verso 26, os filisteus, de acordo com o verso 27, os assírios, de acordo com o verso 28, e os babilônios, de acordo com o verso 29, referem-se não somente à infidelidade religiosa, como também à intriga e às alianças políticas. Bem a parte da interpretação alegórica desses versículos constam como uma observação sagaz para qualquer geração sobre os efeitos da prostituição sobre as três partes mais estreitamente envolvidas. A perversão que marcava o comportamento de Israel é que, ao passo que a prostituta comum exercia sua profissão por pagamento, Israel desprezou a paga. Verso 31. Edificando tu teu prostíbulo de culto à entrada de cada rua e os teus elevados altares em cada praça, não fosse sequer como a meretriz, pois desprezaste a paga. Dos versos 35 ao 43, o profeta profere o castigo de Israel, visto que Israel cortejara os favores dos reinos pagãos e os subornara para receber seu apoio em tempos de emergência nacional, e porque se entregava a todo tipo de prática pagã e com boa mente absorvia seitas estrangeiras conforme o seu capricho. Deus lhe pronuncia sua inconfundível palavra de julgamento. Versos 35 ao 37. Portanto, a meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: por se ter exagerado a tua lascívia e se ter descoberto a tua nudez nas suas prostituições com os teus amantes, e por causa também das abominações de todos os teus ídolos e do sangue de teus filhos a esses sacrificados, eis que ajuntarei todos os teus amantes com as quais te deitaste, como também todos os que amaste, com todos os que aborreceste, ajuntá-los-ei e de todas as partes contra ti, e descobrirei as tuas vergonhas diante deles, para que todos as vejam. O castigo para tal conduta, que está descrito também nos versos posteriores, está justificado, uma vez que a depravação de Jerusalém era pior do que de suas duas irmãs Sodoma e Samaria. Versos 46 e 47. E tua irmã a maior é Samaria, que habita à tua esquerda com suas filhas, e a tua irmã a menor, que habita à tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia não só andaste nos seus caminhos, nem só fizeste segundo as suas abominações, mas, como se isto fora muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos. Nessa altura, Ezequiel lança a mão de uma alegoria completamente nova, mas liga à primeira, mediante a referência à descendência mista de Israel, para que a alegoria pareça uma expansão daquilo que foi dito antes. Duas irmãs, sendo Samaria mais velha e Sodoma mais jovem, são imaginadas para Judá pecaminosa, mas o profeta diz que, embora elas, nos seus dias, fossem um provérbio de prosperidade e orgulho complacentes, conforme os versos 49 e 50, e de abominações religiosas de todos os tipos, conforme o verso 51, os pecados de Judá ultrapassaram os seus, tanto em número como em intensidade. Verso 52. Tu, pois, levas a tua ignomínia, tu que advogaste a causa de tuas irmãs,
pelos pecados que cometestes, mais abomináveis do que elas, mais justas são elas do que tu. Envergonha-te logo também e leva a tua ignomínia, pois justificaste as tuas irmãs. Ao proceder assim, Judá justificou as suas irmãs, ou melhor, fizeste tuas irmãs parecerem justas. Só abrindo parênteses para uma observação. O verso 49 fala do pecado de Sodoma, bem diferente do que costumamos interpretar. Verso 49, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Essa conduta é muito parecida com a conduta do nosso tempo, em que temos abundância de recursos, fartura, e não ajudamos o necessitado. Antes amontoamos recursos para nós mesmos, jogamos alimentos fora, enquanto outros morrem de fome. Nos versos 53 ao 58, o Senhor faz promessas gloriosas de restauração para as três irmãs. Verso 53, restaurarei a sorte delas, a de Sodoma e de suas filhas, a de Samaria e de suas filhas, e a tua própria sorte entre elas. Os versículos finais pressupõem a queda de Jerusalém, a qual, de qualquer forma, Ezequiel considerava certa, e olham além para um novo relacionamento baseado no perdão, que duraria para sempre, para uma aliança eterna. Versos 59 e 60. Porque assim diz o Senhor Deus, eu te farei a ti como fizeste, pois desprezaste o juramento invalidando a aliança. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Jerusalém invalidou a aliança feita em sua mocidade no Êxodo. Consequentemente, ela deveria sofrer. Mas no dia de seu arrependimento, Deus lhe dará uma aliança eterna, que incluirá Sodoma e Samaria num ato de sua graça, em referência ao alcance dessa aliança aos gentios. Por isso o apóstolo Paulo declara em Romanos 11, do verso 11 ao 12, pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. O exemplo de Israel, ele deve servir a todos nós como lembrete de que jamais podemos nos esquecer de como Deus nos resgatou de nosso caminho de trevas, de como Ele nos limpou de nossos pecados. Se hoje estamos limpos e adornados, é graças à sua misericórdia e amor por cada um de nós. Não há mérito algum em nós. Diante disso, devemos andar em humildade diante do nosso Deus. Que Jesus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com os capítulos 17 e 18 do livro do profeta Ezequiel.